momento que eu consigo definir o contexto e a situação atual, eu parto para a definição do meu objetivo. Então, qual o resultado almejado? Aonde eu quero atingir? E para que isso fique bem claro para vocês, eu vou estar trazendo alguns indicadores e a relação deles dentro de uma análise crítica de resultado. Então, o primeiro indicador que eu trago para vocês é a disponibilidade. Como eu comentei ali no início, talvez seja um dos principais produtos da manutenção. Então, quando a gente fala em disponibilidade, é o que a manutenção está conseguindo entregar. Pensem comigo. Se eu tenho uma indisponibilidade, que seria o inverso da disponibilidade muito alta, significa que eu estou parando muito esse meu equipamento de forma imprevista. Então, pensem que esse equipamento ele tem uma determinada programação para atingir de produção e eu parei esse equipamento de forma imprevista. Esse tempo que eu parei o meu equipamento de forma imprevista está impactando diretamente no resultado da empresa, porque a empresa vai conseguir produzir menos naquele mês ou naquele período. E daí vocês podem estar pensando, não, mas tudo bem, a minha empresa ela consegue recuperar esse tempo que foi perdido por manutenção ali, por quebra. Mas esse recuperar vai influenciar talvez numa hora extra, vai influenciar em outros custos associados a essa perda. Então, é prejudicial à empresa. Então, a gente precisa evitar ao máximo essas paradas imprevistas. Todo o trabalho de manutenção se baseia nisso. Então, uma referência em torno de 95% é uma disponibilidade que, para alguns processos, por isso que a gente botou referência e não meta, é uma referência, talvez dentro de algumas empresas aí de vocês, a disponibilidade que precisa é de 99%, 98,5%. Então, para cada negócio, para cada cenário, vai ter uma meta específica. Mas aqui a gente traz como referência, tá? Então, 95%. Dois indicadores que são bem trabalhados aí e bem debatidos é o MTBF, que é o tempo médio entre falhas, e o MTTR, tempo médio de reparo. Tem uma fórmula específica onde eu consigo calcular a disponibilidade técnica a partir desses dois indicadores. Algumas ressalvas que eu preciso fazer. Quando eu trabalho a fórmula que considera o MTBF e o MTTR, eu preciso considerar o meu MTTR como o tempo total da parada, porque basicamente eu preciso ver de quanto em quanto tempo está ocorrendo as falhas e quanto tempo eu demoro para resolver esse problema para atender. Então, eu preciso ter essa consideração. Tá? Então, basicamente, o MTBF ele é um indicador que está relacionado à confiabilidade. Ele não é um indicador de confiabilidade, mas ele está diretamente relacionado. E o outro indicador, o MTTR, ele está diretamente relacionado à mantenabilidade. De forma bem direta e simples, a confiabilidade ele está relacionado a não ocorrer falhas e a mantenabilidade ela está relacionada à agilidade na intervenção. A gente pode fazer essa definição para ser mais simples. Tá? Então, quais aspectos vão influenciar a minha confiabilidade? Meu plano de manutenção, a qualidade das minhas peças sobressalentes, a qualidade e assertividade de projeto da minha máquina, o conhecimento operacional, tudo isso vai influenciar diretamente dentro do meu indicador de confiabilidade de MTBF. Dentro do meu MTTR, o que vai impactar nesse indicador, uma vez que ele é o tempo médio para reparo? O conhecimento do técnico para fazer o diagnóstico e a intervenção, isso vai influenciar no meu MTTR. Se eu tenho as ferramentas adequadas para fazer a intervenção, se eu tenho as peças sobressalentes, todos esses arquivos técnicos, onde o técnico vai conseguir buscar as informações referentes ao equipamento, se ele tem, então, um sistema de ordem de serviço onde eu consigo trabalhar de forma bem ágil, também vai influenciar. A própria questão de limpeza e conservação do equipamento vai influenciar diretamente no meu MTTR, por isso que a gente, às vezes, aplica a manutenção autônoma para ajudar a manutenção a fazer o diagnóstico e manter os equipamentos limpos e organizados. Então, são aspectos relacionados à mantenabilidade. Então, esses aqui são 3 indicadores que, normalmente, eles estão presentes quando eu vou definir o objetivo da manutenção. E eu trago aqui alguns outros indicadores que também compõem essa estrutura estratégica da manutenção. Vamos lá. O percentual de trabalho planejado, onde tem que ser maior de 80%. Então, uma coisa que vai refletir direto, se eu estou tendo um percentual alto de trabalho planejado,
consecutivamente, eu preciso estar atingindo um bom índice de MTBF. Lembrando que esse MTBF, quanto maior, melhor, porque ele está se referindo ao tempo médio entre as falhas. E esse indicador do tempo médio de reparo, quanto menor, melhor. Então, quanto mais ágil eu for, menor vai ser o tempo de reparo. Então, quando eu estou trabalhando dentro de forma mais planejada, eu tenho uma maior confiabilidade e disponibilidade. O meu backlog, que é a minha carga de serviço pendente, então eu verifico, basicamente, seria o seguinte: eu tenho uma quantidade de ordens que eu tenho aberta e que eu tenho pendente. Eu deveria quantificar isso a nível de horas e verificar toda essa carteira de horas pendentes, verificar qual é a minha carga de trabalho de HH que eu tenho. E a partir disso, eu conseguiria saber quanto tempo eu vou precisar para zerar essas minhas pendências. Se não entrasse mais nenhuma ordem de serviço hoje, quanto tempo eu teria de carga de serviço pendente? Então, aqui uma referência é em torno de 2 a 6 semanas. Então, se eu tenho uma quantidade de pendências até de 2 a 6 semanas, dependendo do meu cenário, eu seria positivo. O que eu gosto de ressaltar, esse indicador ele é bem interessante, porque ele me diz o seguinte também, quando a gente começa a olhar de forma considerando o Lean, tá? Pensem comigo, cada solicitação, cada ordem de serviço teve um solicitante, logo tem um cliente da manutenção aí por trás, né? Então pensem, quanto maior for a minha carga de serviço pendente, maior é a probabilidade de ter pessoas insatisfeitas, porque eu tenho mais ordens de serviço abertas. Então, esse meu backlog, ele também é um termômetro da satisfação dos meus clientes. Eu preciso estar monitorando isso semanalmente, eu preciso estar verificando a minha carga de serviço pendente para conseguir criar estratégias para reduzir isso. Eu divido ele por especialidade, então as ordens de serviço que são mecânicas, que são elétricas, as que são de eletrônico, o que é predial, enfim, eu divido essa carga de serviço e começo a verificar se faz mais sentido eu fazer a contratação de uma empresa para a redução desse meu backlog, se eu vou trabalhar esse meu backlog através da minha própria equipe técnica para verificar. Outro ponto importante que o backlog ele me traz é o seguinte: se eu tenho uma taxa de alocação boa, se eu tenho uma eficiência dos meus técnicos boa, e eu tenho uma carga de serviço pendente muito alta, e eu estou trabalhando de forma planejada boa parte do tempo, pode mostrar que eu estou com um mau dimensionamento da minha equipe. Pensem comigo, a minha equipe lá está apontando ordens de serviço de forma correta, em torno de 80% a 85% do tempo está bem alocado. E eu continuo com uma carga muito grande de manutenções para serem realizadas. Isso pode ser um indicativo que a minha equipe está mal dimensionada. Então, por isso que é importante a gente entender os indicadores, para que quando a gente coloque ele dentro do A3, a gente consiga amarrar ele de uma maneira que, de fato, o objetivo e os resultados que eu vou estabelecer, eles consigam gerar o valor que eu quero. Tá? E aqui, para finalizar, né? Então, eu tenho o custo de manutenção pelo faturamento, que basicamente vai me dizer quanto a manutenção tem de custo em relação ao faturamento bruto. Aqui tem em torno de 2 a 8%. O que é importante dentro desse custo é eu conseguir verificar, assim, eu não gosto nunca de apresentar o custo de manutenção sem uma relação ou com faturamento ou com volume de produção. Porque muitas vezes eu tenho uma variação do meu custo de manutenção onde tem um maior custo de manutenção, e se eu olhar só o comportamento do custo, não associar isso a volume de produção ou a algum outro fator, pode ser que eu aumente o meu custo e, de certo modo, porque aumentou o volume de produção. Aumentando o volume de produção, meu equipamento teve um maior desgaste e eu tive um maior custo de manutenção. Então, é importante eu sempre estar associando, e esse indicador me traz justamente isso. Quanto foi meu custo pelo faturamento bruto. Então, quanto mais for o meu faturamento bruto, maior eu tive de aplicação dos meus ativos, então, consecutivamente, eu vou ter um custo para atender isso. Então, esses aqui são os principais pontos que eu preciso levar em consideração.